Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta hora. Nós vamos estar ministrando uma palavra vinda do trono de Deus para a tua vida. A palavra se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 4, é um texto bem conhecido que diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos e vasos vazios, não poucos. Entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Diz o texto do verso 6, e sucedeu que cheios foram os vasos, disse o seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga as suas dívidas, e tu e teus filhos vivei do resto. Esse texto vai nos falar de uma mulher que está passando por um momento de dificuldade. O marido, Ele era um homem de Deus, ele era um profeta, mas agora ela está sozinha com seus filhos, precisando de um socorro. E ela, desesperada, vai ao homem de Deus e ele pergunta para ela: o que é que tu tens em casa? E ela disse: não tenho nada. Mas ela reflete e diz: mas há um pouquinho de azeite na minha botija. Queridos credores, veio para buscar os filhos daquela mulher. Imagine a dor, o desespero daquela mulher, quando ela pensa que seus filhos vão ser levados para pagar uma dívida do seu marido, que agora também já não está mais com ela. Querido, quantas vezes o credor, o inimigo da nossa alma, vem bater a nossa porta para querer roubar aquilo que o Senhor tem nos dado por herança. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para você nesta hora: não acate aquilo que o inimigo vem na tua porta para bater e falar com você. Vá ao Senhor, vá ao profeta, e Deus te dará uma resposta. E a resposta daquele homem foi: pega o pouco de azeite que você tem, pega as vasilhas emprestadas, entra no teu quarto, fecha a tua porta, a Arebandarassuri canta, e vai dizer que quando ela deita aquele azeite, os vasos vão sendo cheios. Seus filhos traz vasos e os vasos vão sendo cheios. Seus filhos traz os vasos vão sendo cheios. Até que ela pergunta por mais vaso e ele diz: não tem mais vaso. O vaso cessou, o vaso acabou, não tem mais vaso. Então diz que o azeite cessa. Tenha fé para pegar os vasos suficientes. Tenha fé. Diz que ela volta ao profeta, ela volta ao homem de Deus e ela diz para ele o que tinha acontecido. Então, quando ela vem ao profeta, o homem de Deus, ele diz para ela: vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto.
Aqui há uma palavra de providência para essa mulher. Pega esse azeite e vende. Querido e querida, eu não sei qual é a providência do céu que você precisa. Talvez você precisa nesse dia de uma providência e você olha e diz: Senhor, eu não tenho nada. Mas neste dia o Senhor pergunta: o que é que você tem pouquinho aí dentro da sua casa? Eu posso multiplicar. Querido, nosso Deus é o Deus da multiplicação. E interessante que depois que o azeite é multiplicado, quando ela vê a bênção de Deus, ela volta ao profeta. E quando ela volta ao profeta, o homem de Deus lhe dá um direcionamento. Diz para ela: vende o azeite. Querido, Deus tem uma unção para colocar nas tuas mãos. Você está desesperado, você está desesperada nesse ano que se inicia e você está dizendo: Senhor, não dá, esse ano não tenho mais o que fazer. Senhor, as dívidas já ultrapassaram o limite, não tenho condições de realizar mais nada. Ah, querido, eu tenho uma palavra de Deus para te dizer nesta hora: vá ao profeta e acate a palavra que o Senhor falou para aquela mulher. Pega esse pequeno azeite, vende, e você e seus filhos vivei do resto. Querido, não é sempre que Deus me dá uma palavra desta, mas o Senhor está querendo falar aqui com pessoas que não sabem mais o que fazer, que perderam o trabalho, que perderam o emprego. Tá olhando, rebarabassúbia, tá olhando para sua casa e não sabe mais o que vai fazer, as panelas estão vazias. Eu quero te dizer neste dia, nesta manhã, pega esse pouco de azeite que você tem, usa as habilidades que Deus te deu para que você venda isso que você tem, que é tão pequenininho. E eu te digo assim: o Senhor vai multiplicar, você vai vender e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu vou te contar uma experiência. Há uns anos atrás eu estava passando juntamente com meu esposo e com minhas filhas um momento de devastação na nossa casa. Nós tínhamos que pagar uma dívida que perdemos o controle e não tínhamos mais como pagar aquela situação, aquela dívida. E eu lembro que o Senhor me deu um sonho e que eu fazia uns bichinhos e no sonho eu ouvia uma voz que me dizia: guarda esse calcário. E eu, pela manhã, pensei: calcário é pedra. E o Espírito Santo de Deus falou para mim: vai à marmoraria. Eu fui à marmoraria para comprar umas pedras com um pouquinho de dinheiro que eu tinha. E o moço falou assim: minha senhora, essas pedras aqui nós vamos desfazer dela, pode levar, não precisa pagar nada. E eu lembro que eu trouxe aquelas pedras, pedi um auxílio ao meu esposo e eu peguei aquelas pedras, comecei a fazer os bichinhos, peguei, fiz uma massa de biscuit na época. Eu nem sabia fazer muito bem. Fiz o primeiro bichinho, não saiu muito bom. Fiz o segundo bichinho, foi melhorando. E fui fazendo. Dentro de pouco tempo, nós tínhamos uma produção dentro da nossa sala. Um fazia pezinho, outro fazia mãozinha, outro fazia corpinho. Eu, meu esposo e nossas filhas. Querido, dentro de 2 meses, nós soldamos aquele compromisso, aquela dívida, porque a palavra de Deus veio ao meu encontro, me dando uma direção. Você que precisa de uma unção de providência, eu profetizo sobre sua vida nessa hora a mesma unção que Deus me deu, porque dentro de 2 meses Deus fez o extraordinário. E eu quero te dizer,
que não são todas as vezes que Deus fala assim conosco, não são todas as manhãs, mas quando Ele fala, Ele garante aquilo que Ele fala. E eu vim aqui como uma profetisa da parte de Deus para te dizer: pega aquilo que é pequeno que você tem na tua mão, vende, porque o Senhor vai trazer a provisão para a tua casa. Deus tem muitas maneiras de fazer, Deus já usou outros meios para fazer na minha vida, mas nesse dia, nesse tempo, Deus fez diferente. Eu ouvi a voz de Deus, e quando eu ouvi a voz de Deus, a minha casa teve livramento. Querido, eu vi a provisão de Deus do céu chegando sobre a minha casa, com algo que era tão pequenininho. Querido, eu tinha mais ou menos uns R$ 14 nesse dia que eu comprei esse material, e dentro de 2 meses, se você quiser acreditar, eu vendi R$ 4.000. Querido, dentro de 2 meses, com pouca mercadoria, que o Senhor começou a multiplicar. Queridos, nós colocávamos nos prateleiras na nossa sala para dar conta, para nós arrumarmos. Querido, Deus deu a providência com aquilo que eu tinha na mão. Era pedras pegas da marmoraria, era bichinhos feitos com uma massa, que valia muito pouco, mas era o único valor que eu tinha. Era pouquinho valor, era pouquinho, mas Deus fez uma multiplicação. Aquilo que era tão pouquinho, dentro de 2 meses, Deus fez multiplicar. Querido, Deus vela pela sua palavra. Aquilo que Deus nos manda fazer, aquilo que Deus te manda fazer, pode fazer, porque gera resultado. Eu sinto uma unção de providência. Eu creio na providência de Deus sobre a sua casa nesse ano que está começando. Quem sabe você já começou um ano sem saber o que fazer. Querido, pegue esse testemunho que eu estou te dando, veja o que tem dentro da tua casa e usa. Eu não sei o que você faz, se você faz artesanato, se você é professora, eu não sei se você é um contador que talvez faliu pelos problemas que houveram na sua vida, mas eu quero te dizer, pegue essa habilidade que você tem e coloque diante do Deus Todo-Poderoso, o maior profeta, que te diz: use as tuas mãos naquilo que eu tenho te dado, e eu vou abençoar, e eu vou prosperar. Querido, você não está sozinho, é Deus que está na tua frente te dando direcionamento sobre tua palavra, Quando aqueles discípulos estavam ali, tinham pescado a noite inteira, os discípulos tinham pescado a noite inteira, estavam cansados, estavam lavando as redes para esperar o que iria acontecer na próxima noite, só que eles não contavam que Jesus ia chegar na beira daquele lago, e diz para Pedro, e diz para aqueles homens: lançai a rede em mar alto. Eles a princípio não entendem, mas depois eles falam para Jesus: mestre, segundo a tua palavra, nós lançaremos as redes. E diz que quando eles lançam as redes, eles puxam as redes, vem muitos peixes, a ponto deles não conseguirem e terem que pedir ajuda. Querido, eu profetizo essa bênção, essa multiplicação de Deus na sua vida, mas só tem uma coisa: obedeça a palavra que o Senhor está falando. Lança a rede, lança essa rede ao mar, porque virão muitos
peixes como providência de Deus para você e para sua casa. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde e que o Senhor te dê estratégia e que você tão somente obedeça a voz do profeta, da profetisa de Deus na tua vida nesse dia, porque Deus multiplicará o teu azeite, porque Deus multiplicará os teus peixes e tu e tua família será abençoada. Eu não sei se você tem azeite, eu não sei se são poucos peixes que você tem, mas o Deus que multiplica, o Deus da multiplicação, multiplica azeite, multiplica pão, multiplica peixe, porque ele pega 5 pães e 2 peixinhos e também alimenta uma multidão. Oh, aleluia, oh, glória! O nosso Deus é o Deus que faz do pouquinho todas as coisas. Ele faz também do nada todas as coisas. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Que o Senhor fique e abençoe a tua casa. Como diz aquele louvor, fica Jesus mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. A tua presença inundou este lugar. Que Deus te abençoe, querido, em Cristo Jesus.